Mais uma quarta-feira. Quem viu neve viu, né? Eu queria saber. É isso aí, Ellen. Tô entendendo um pouco o que vocês passam no outono. Tô entendendo o que vocês passam no outono. Quem viu neve viu. Quem não viu neve e mora no sul, pelo visto, foi por pouco, né? Porque aqui em Jundiaí a coisa realmente ficou feia, esfriou bastante mesmo. Parecia que ia ser só uma coisa de leve, mas foi pesada mesmo. Eu vi foto de neve, teve gente inclusive que me mandou, né? Foto de neve em Gramado, Canela, estradas de gelo, enfim. Apenas mais uma, quer dizer, das coisas inéditas e também inóspitas que 2020 reservou pra gente, né? Aliás, falando em coisas inéditas, né? Eu preciso dizer aqui, colocar da minha alegria. Tô feliz da vida porque realmente de agora em diante essa série vai seguir. Com um e-book lançado, um e-book disponível para quem quiser adquirir, quiser acompanhar. Se você talvez está aqui pela primeira vez hoje, eu te digo que todos os capítulos do livro, Remindo o Tempo, vão ser ou já foram episódios dessa série. Hoje nós estamos no capítulo 4, então a gente está exatamente na metade do e-book e da série. E um complementa o outro, então se você quiser garantir um estudo ou uma fixação ou reflexão mais aprofundada ou mais apropriada, como queira, o e-book está à disposição de vocês. Para saber mais ou para adquirir o seu, se você está no Spotify, porque agora eu percebi que eu preciso mandar recados diferentes para plataformas diferentes, mas se você estiver ouvindo isso depois no Spotify, você vai ter que vir no Instagram, ou no site, ou no Facebook, ou no YouTube para ver a forma de como adquirir. Se você está no YouTube assistindo isso, tem o link da descrição no episódio. Se você está aqui ao vivo comigo na live agora, ou no IGTV, o link está na bio, certo? Agora, se você quer saber onde é a bio, você vai ter que esperar um pouquinho, porque no final do episódio, se você ainda está com dificuldade de localizar a bio, e eu sei que isso pode realmente acontecer, algumas pessoas me perguntaram isso, eu mostro para vocês, porque agora eu consigo fazer isso com aquelas apresentações e aquelas tecnologias que eu descobri na semana passada. Tá bom? Então é isso aí, vamos lá, vamos entrar de cabeça no nosso assunto de hoje. E depois de todos esses avisos citando todas essas redes sociais, curiosamente o tema hoje é telas. Redes sociais também, mas a gente vai falar de telas de uma maneira mais geral, tá bom? Então vamos lá. Acho que há uns 5 anos atrás, mais ou menos, coisa de 2015, eu já estava ouvindo bastante coisa sobre redes sociais no meio acadêmico, um pouquinho antes até, 2013, 14, por aí, agora que eu tô lembrando. Eu já tinha, inclusive, lido alguns trabalhos que discutiam a questão de redes sociais no ambiente mais acadêmico, pensando nas redes sociais e como elas interagiam, ou como que elas aconteciam, como que a interação acontecia no relacionamento professor-aluno, e das interações também, como sou enfermeira, que acontecem no ambiente de saúde. As interações em redes sociais que acontecem entre paciente e equipe de saúde. A gente já tinha visto ou tem visto estudos cada vez mais falando sobre essas interações. E eu sempre me interessei por esse tema. Eu acho interessante entender como que essas interações se processam nesse contexto. Quando eu estava no meu doutorado, eu cheguei a participar, inclusive, da coleta de dados de uma pesquisa que tratava sobre o luto nas redes sociais, ou seja, como que as pessoas expressavam o luto próprio ou em relação ao luto de pessoas queridas, né, que tinham perdido alguém, como que elas expressavam isso nas redes sociais, em especial no Facebook. Então eu já tinha lido a respeito, foi uma pesquisa bem interessante, eu já tinha visto um movimento em relação ao estudo dessas questões, mas a primeira vez que eu ouvi sobre dependência tecnológica, isso me chamou a atenção, porque eu ouvi, inclusive, no contexto da pediatria, no contexto da saúde da criança. Eu estava em Foz do Iguaçu, num congresso de enfermagem pediátrica, e uma das palestras foi voltada para essa questão do uso abusivo da tecnologia, algo que tem assustado pediatras e profissionais de saúde que trabalham com crianças e também com adolescentes. E aí, a dependência tecnológica, definida como um transtorno no qual o indivíduo não consegue ficar muito tempo sem computador ou sem dispositivos móveis, não só já é reconhecida
então ela já existe, já é definida como tal, como ela também tem alguns subtipos já. Então a dependência tecnológica ela pode ser manifestada através de algumas características diferentes. Veja só, a primeira delas é o vício em redes sociais. O vício em redes sociais, o nome é autoexplicativo, né? Mas é a necessidade da pessoa estar checando e interagindo nas redes sociais o tempo todo. O tempo todo. Dentre os sintomas de alguém que provavelmente é viciado em redes sociais, se destacam que a pessoa com esse vício, ela precisa postar várias vezes ao dia. Não é que ela gosta, ela precisa postar várias vezes ao dia. E não só ela precisa postar várias vezes ao dia, mas ela pensa o dia inteiro naquilo que ela vai postar. Ela programa o dia dela em função daquilo que ela vai postar. Ela também precisa ficar verificando o engajamento daquelas postagens frequentemente. Então, se não tem tanta curtida quanto ela esperava, ela fica ansiosa, ela apaga o post, ela escreve de novo, ela fica em função disso. Ela pensa demais naquilo que ela vai postar. Ela escreve e não posta, ela escreve e não posta, fica preocupada demais com isso e a impossibilidade de interação nas redes sociais por alguns instantes gera ansiedade, gera angústia e até sintomas físicos. Aproveita para ir fazendo um check aí, uma auto-reflexão. Além do vício das redes sociais, tem também a nomofobia. A nomofobia é aquela em que a pessoa sente pavor de ficar sem o telefone celular. Tipo, não dá. Ela não consegue ficar sem ele por perto. Ela precisa estar com ele por perto, ela precisa estar com ele à vista o tempo todo. E se ele fica em casa e ela sai por qualquer motivo que seja, o dia da pessoa não é que atrapalhe um pouco, ele é severamente prejudicado, porque ela fica extremamente ansiosa de tudo que ela possivelmente está perdendo, porque ela está sem o telefone celular. Existe também o vício em games, que é aquele também autoexplicativo, que a pessoa deixa de fazer atividades da sua vida diária para ficar jogando. E por último, um que eu tive que confirmar em mais de uma fonte para saber se era verdade, mas confirmei e depois um pouquinho de atenção nas redes a gente vê que é verdade. Existe um quarto subtipo que é a selfie. E a selfie é a compulsão da pessoa tirar selfies. Talvez você esteja rindo aí do outro lado, mas se você for sincera, não vai ser difícil você ver algum sinal seu em alguma delas. Eu me identifiquei, não vou dizer em qual, só vou dizer que não foi no vício em games. Também não foi da selfie, talvez as outras duas. Mas eu me identifiquei em uma ou outra, por alto, assim, por alto. Claro que a gente tá falando de coisas extremas aqui, inclusive essa questão da própria definição como síndrome é algo que é um pouco, né, que a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Mas o ponto é, quando a gente percebe que existe no mundo secular uma definição que tem chamado a atenção de profissionais de uma maneira geral, de que o uso abusivo da tecnologia tem trazido as pessoas para um grau de vício, de compulsão, a gente precisa prestar atenção nisso. As telas, em especial a tela do nosso celular, ela tem capturado a gente de uma forma muito real e muito perigosa. As crianças e os jovens que nasceram a partir do ano 2000 são uma geração que nasceu em meio às telas. A gente chama eles de nativos digitais, né? Para você ter uma ideia do quanto isso é verdade, a Esther outro dia, ela disse para mim que quando ela crescer, ela quer ser inventora. Bom, na verdade, a Esther já me disse que ela quer ser muitas coisas, né? Começou com a fada do dente, depois ela falou que ela queria ser caixa de supermercado, teve a época que ela queria ser policial e maquiadora, ela se inspirava naquela coelhinha fofa do Zootopia, queria ser policial, só que ela também queria ser maquiadora, então ela ia, fazer 2 turnos. Depois ela quis ser dentista, astronauta, professora. Na real, assim, atualmente as mais recorrentes são professora, confeiteira e trabalhar na Cacau Show. Mas o inventora também é uma coisa bem recorrente dela. Em um desses dias, ela falou pra mim que ela queria ser inventora e que uma das coisas que ela queria inventar era um telefone celular que só fazia ligação. Pega essa. Nascida em 2011, querendo inventar um telefone celular que só faz ligação. Faz, minha filha, faz, porque a gente realmente tá precisando de um. A Esther é uma nativa digital. Mas para a maioria de nós, não foi sempre assim.
Não foi sempre assim. A tecnologia que veio representada pelas telas de computador, de telefones, tablets, facilitou e muito a nossa vida. O que fez com que a gente ganhasse um tempo absurdo com muita coisa. Eu, quando comecei a dar aula, e eu comecei a dar aula um pouquinho depois do ano 2000, 2006, eu tinha que reservar retroprojetor na faculdade. Eu tinha que levar minha pastinha cheia de transparências. Você, muito provavelmente, a gente já falou sobre isso em outras séries, se cresceu na igreja, disputou a vaga de quem ia comandar o retroprojetor na hora do louvor dos adolescentes ou dos jovens. E aí, depois das transparências e do retroprojetor, vieram os disquetes. Uau, disquete. Agora, aula no PowerPoint. Você não precisa mais reservar retroprojetor, é só você levar o seu disquetinho que vai dar tudo certo. Depois o pendrive foi diminuindo, né? Hoje é nuvem. A gente ganha tempo. Eu não consigo imaginar, e eu penso isso desde quando eu ingressei no mestrado, eu não consigo imaginar fazer um mestrado sem computador. Um mestrado datilografado, um mestrado em que eu não tivesse acesso aos textos que eu precisava de uma maneira simples na internet. Eu cheguei, inclusive, agora isso vai me tornar muito jurássica, eu cheguei a fazer busca bibliográfica lá na biblioteca física da Bireme. E se você tá aqui e sabe o que é Bireme e não tinha ideia de que a Bireme era um prédio físico, ela é um lugar real, você entra lá, você vai, né? E que hoje tudo isso é feito pela internet, né? Eu dava referência no papelzinho pro bibliotecário e esperava a referência descer, enfim. Hoje em dia, é tudo diferente, é tudo muito mais rápido, muito mais prático. Em alguns poucos cliques você acessa trabalho de qualquer lugar do mundo, notícia de qualquer lugar do mundo. Só que se a gente for bem sincero, uma olhada bem cautelosa vai fazer a gente perceber que essas mesmas telas e facilidades também têm sido ladras do nosso tempo, também têm roubado muito do nosso tempo. Muita coisa melhorou, mas é fato que muitas coisas também não estão melhores. A gente precisa reconhecer, então, as ameaças dessa revolução digital em relação ao aumento da nossa exaustão e do aumento da nossa ocupação, do nosso excesso de ocupação. E nos perguntar como que a gente pode evitar, como que a gente pode remir o uso da tecnologia. E aí, no seu livro excelente, chamado 12 maneiras que o seu celular está transformando você. Já falei desse livro no primeiro dia e hoje a gente vai focar bastante nele. 12 maneiras que o seu celular está transformando você. O autor é o Tony Heinck, a editora Concílio. Ele vai listar, é o melhor título de todos, porque o que ele faz no livro? Ele lista 12 maneiras pelas quais o seu celular está transformando você. Melhor título impossível. E aqui, eu preciso dizer para vocês que esse livro, como eu disse, publicado pela editora Concílio, ele está disponível no site da editora com 35% de desconto já, e que se você que me ouve aqui nessa devocional for lá no site e digitar o cupom Filipenses48, você vai ter 10% de desconto adicional na compra do livro físico, tá bom? Filipenses48, agradeço a editora Concílio pela gentileza de ceder esse desconto para quem me escuta e tiver interesse na aquisição desse livro também. Só vale para o livro físico, tá? Tudo junto, minúsculo, sem número, Filipenses 48 por extenso, no site da Concílio, 10% off. E esse cupom vai ficar válido até o dia 31 de outubro de 2020, tá bom? Mas, voltando ao nosso assunto, fecha parênteses do cupom. Cada uma dessas 12 maneiras, elas são explicadas no livro do Tony Heinck de uma forma bastante aprofundada. Cada maneira é um capítulo diferente, mas dá uma olhada em quais são elas. Quais são essas 12 maneiras que os nossos celulares estão nos transformando? Nós estamos viciados em distração, nós ignoramos a nossa carne e o nosso sangue, nós desejamos ter aprovação imediata, perdemos o nosso letramento, alimentamos-nos daquilo que é produzido, tornamos-nos cada vez mais parecido com aquilo que nós curtimos, tornamos-nos mais solitários, sentimos-nos confortáveis com vícios secretos, perdemos o sentido das coisas, tememos estar perdendo algo, tornamos-nos duros uns com os outros e perdemos o nosso lugar no tempo. Olha só como a maioria dessas coisas tem impacto direto no uso do nosso tempo. Viciados em distração, ignoramos as pessoas que deveríamos amar mais, nossa carne e nosso sangue. Ficamos curiosamente mais solitários, embora muitas vezes interagindo o tempo todo através da tela. Vamos ficando cada vez mais duros uns com os outros. Nós perdemos a noção do tempo. Quem nunca passou por aquela coisa de, vou só olhar aqui 10 minutinhos e quando você vê já passou 40, 50, uma hora.
deixamos de produzir as coisas, de exercitar o nosso intelecto, e é nesse sentido que ele destrincha um pouco a ideia do letramento no livro, a gente deixa de produzir para só consumir o que já vem pronto. Enfim, os nossos hábitos com as telas, em especial o celular, estão transformando a gente de tal forma que o nosso uso do tempo tem sido diretamente influenciado por essas transformações. Uma coisa que é interessante reparar é que as telas, elas têm um poder incrível de trazer, sim, informação e estímulo a todo instante, ao mesmo tempo em que ela torna a gente menos capaz de prestar atenção. É só olhar para uma criança, se você não quiser olhar para você mesmo. É só olhar para uma criança. A criança que assiste muita tela, ela precisa daquele estímulo. Ela precisa de informação o tempo todo. Ela se acostuma a ficar constantemente estimulada. E quando aquilo é tirado dela, ela não presta atenção em nada. Ela não foca. Apesar disso, parece que a gente quer estar sempre conectado. Parece que a gente sente que a gente está perdendo alguma coisa quando a gente não está. Só quem já ficou um pouquinho a mais de tempo numa zona que não tem sinal de internet sabe. A gente está sucumbindo ao desejo de estar sempre conectado. Sendo que 2 Pedro 2,19 nos alerta para isso. Lá em 2 Pedro 2,19 a gente é relembrado que o homem é escravo daquilo que o domina. Então, se a gente trouxer isso para as telas, se a gente está se deixando dominar pela necessidade de estar conectado o tempo todo, a gente está se tornando escravo da tecnologia, ao invés de usá-la ao nosso favor. Isso para não mencionar, quando a gente entra no assunto de dominar, de você se dominar, isso é pra gente não mencionar e não lembrar de Provérbios 25, 28, né? Que a gente já falou em tantos outros momentos nossos aqui, como a cidade que tem os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Escravo daquilo que o domina ou vulnerável por não saber se dominar. As advertências são sérias, a gente não pode deixar se dominar por nada e isso inclui as telas. As 12 maneiras que eu mencionei, né, que o Tony Hank trata no livro, mostra isso. Nós nos tornamos vulneráveis. Nós nos tornamos vulneráveis a vícios secretos, a distrações e a tantos outros males. Quando a gente consome as telas desse jeito, que acha que parece que a gente dá conta de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, então eu tô aqui, mas eu também tô fazendo isso, a gente tá se enganando e aumentando a nossa sensação de superocupação, porque no fim das contas a gente fica sobrecarregado, porque tentou estar aqui ao mesmo tempo, só que a gente não consegue. E lembra disso? Lá em Deus Incomparável, quando a gente falou de onipresença, a gente não consegue. É uma coisa de cada vez. A gente não consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Quando a gente divide as nossas distrações, as nossas atenções, a gente, na verdade, divide as nossas distrações. Acho que foi um erro proposital. E a gente não consegue estar direito em lugar nenhum. Então, a gente precisa aprender a respeitar isso. Caso contrário, como Tony Hank bem fala no seu livro, a gente vai estar sempre ocupados, mas sempre distraídos. Sempre ocupados, mas sempre distraídos. E aí ele coloca uma frase com força que ele mesmo explica depois, diabolicamente distraídos daquilo que é verdadeiramente essencial e verdadeiramente gratificante. E aí o Hank usa esse termo diabolicamente de propósito, porque ele faz uma alusão a um livro espetacular do C.S. Lewis, intitulado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Nesse livro, muito bom mesmo, um diabo mais experiente tenta ensinar um diabo mais novo sobre as suas técnicas para enganar e laçar os seres humanos para a perdição, para que eles não se dobrem ao grande inimigo do livro. Quem é o grande inimigo do livro? Deus, certo? Então, esse livro é excelente, sério. Você precisa de um tempo para se acostumar com o estilo de escrita do Lewis, porque realmente é um diabo falando com outro, então ele é extremamente sarcástico, extremamente irônico, e aí você fica meio, parece que você fica meio, o que tá acontecendo aqui no começo? Mas depois, a hora que você vai vendo a inteligência do Lewis aqui, eu acho que ela tá fora da curva. A forma como ele coloca, são coisas que chamam muito a nossa atenção, é um livro muito bom. Ele assusta. E esse livro assusta porque você percebe na leitura dele que as estratégias do diabo nesse livro são muito diferentes daquelas que os filmes bizonhos que retratam o diabo como aquele bicho vermelho de si, o tridente na mão, costumam mostrar. O que ele está querendo fazer é de tudo para que a nossa vida seja medíocre. Porque quando a gente vive uma vida medíocre, é que a gente não consegue
produzir, que a gente não consegue fazer nada, nem para a glória de Deus e para o benefício do próximo, e é exatamente isso que o inimigo quer. O diabo ensina, então, nesse livro, seu aprendiz a fazer de tudo para que a rotina do ser humano seja repleta de coisas inúteis, repleta de futilidades, cheia de hábitos e de práticas que não acrescentam em nada, mas não que elas sejam inerentemente ruins, só que ela tem que lotar o dia da pessoa de tal forma que ela não consiga fazer mais nada. Ela não fez nada de errado, mas ela não fez absolutamente nada de bom. Esse é exatamente o ponto que ele quer no livro. Nada que soma a sua verdadeira missão e propósito e que faz o homem dizer no final de tudo, como C.S. Lewis coloca, e o Tony Hayek cita, vejo agora que eu desperdicei a maior parte da minha vida sem fazer o que eu deveria e nem aquilo que eu desejava fazer. É esse o ponto no livro que o diabo fala que o aprendiz dele tem que deixar os humanos que ele for apurrinhá-la, não sei qual é a palavra. Então, vejo agora que eu desperdicei a maior parte da minha vida sem fazer o que eu deveria, nem o que eu desejava fazer. Você já chegou no final de um dia muito, muito lotado e teve exatamente essa sensação? Não que você não fez aquilo que você desejava, mas essa parte do eu não fiz o que eu deveria e nem o que eu desejava fazer. Já teve essa sensação no final do dia? A leitura completa desse capítulo em especial do C.S. Lewis parece quase que uma profecia daquilo que viria quando a gente tivesse o advento da tecnologia. Mentes vazias, mas constantemente ocupadas, lotadas de informação, mas informação que não serve de nada. Informação que não serve de nada. Esse é o perigo das telas. A gente está constantemente ocupado, constantemente lotado, frenético, mas a hora que você espreme, não tá saindo coisa. Ou é tanta coisa que você não consegue processar. Quando a gente se deixa levar por esse uso desenfreado de tela, não apenas das redes sociais, mas de todas as telas de maneira geral, a gente está se enganando. A gente está pensando que está mais próximos uns dos outros, quando na verdade a gente está alimentando relacionamentos superficiais e deixando de alimentar aqueles com quem a gente convive. É claro que agora, talvez esteja falando, nossa, mas agora então o que nós vamos fazer? Porque o culto só acontece, o culto não está acontecendo presencial. A gente está vivendo um momento diferente, mas esse momento diferente tem que deixar a gente ciente do quanto é importante a gente conviver como igreja ou com os nossos amigos presencialmente. Agora nós só temos o online na maioria dos lugares, né? Alguns já começaram a voltar, mas nos lugares que ainda só tem essa a disposição, né? Essa possibilidade, a gente tem que sim fazer um excelente uso disso, mas a gente tem que ficar preocupado com o fato de que em alguns lugares, algumas pessoas já têm achado que a igreja online está funcionando tão bem que mesmo quando a pandemia acabar, podia continuar assim. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque uma coisa não pode substituir a outra. O virtual, ele pode, por um tempo, ser a nossa única opção, mas ele não pode substituir o presencial. Não podemos deixar que a tela substitua em nenhum aspecto o presencial. Quantas vezes o celular na mesa, com um filho, marido, comendo na nossa frente e a gente conversando com outras pessoas. E não é que assim, não, esse aqui é um assunto urgente, eu preciso resolver isso aqui agora. A gente está batendo papo. Isso é muito triste, isso tem que nos confrontar realmente, que a gente precisa pensar em fazer diferente. Nós pensamos que nós estamos muito bem informados, mas nós vamos perdendo o real sentido das coisas, porque tudo é tão frenético, tão intenso, tão farto, é tanta coisa, que não é mais possível a gente discernir nada com clareza. Quer um exemplo disso? Pandemia. Um outro exemplo disso? Política. Enxurrada de informação sobre esses dois assuntos de tudo quanto é lado. E aí, e você? Quanto mais você lê de um lado, lê do outro, você quer ter a notícia daqui, você quer ter a notícia dali, você segue o outro, você quer saber o que o youtuber fala sobre isso. E no final, quais são as suas convicções mesmo? Você já nem lembra, porque a sua mente está completamente atolada de informação vazia. Caloria vazia, sabe isso? Então também existe informação vazia. Mas e aí então? Qual que é a solução? Será que a solução é a abstinência completa das telas, então? Ainda mais agora em que eu acabei de falar, e é verdade, as telas e a tecnologia são o mais próximo que a gente consegue ter de interação humana? Ou será que é possível remir a tecnologia, remir as redes sociais, remir as telas, aproveitando elas ao máximo e usando com sabedoria? Se eu não acreditasse que isso era possível, eu estaria fazendo
uma coisa errada, um ministério errado, de um jeito errado. Eu acredito que é possível sim a gente usar isso para a glória de Deus. E eu acredito, como Tony Hayek bem coloca, que a resposta é consciência. Nós precisamos de limites. E nesse sentido, eu acho que é importante a gente ser prático em algumas questões aqui. E o livro traz várias dicas muito úteis sobre isso, o livro do Tony Hayek, né, que está falando sobre celular. E de todas as dicas muito úteis que eu li, eu quero trazer para você as duas que eu coloquei no livro, que eu acho que para mim foram muito significativas. Duas dicas práticas de como que a gente pode remir a tecnologia ou remir o uso das telas. A primeira delas é a consciência de que a gente não precisa ter tudo ou estar em tudo. Nesse caso aqui, no que diz respeito ao uso da tecnologia. Para algumas pessoas isso pode ser mais fácil, porque eu também reconheço que existem pessoas que simplesmente não rolou para elas esse negócio da tecnologia. Elas não gostam, elas não têm. Muitas pessoas que ouvem, né, as lives não têm Instagram, outras não têm YouTube, outras, né, não têm YouTube não, mas não ouvem YouTube, não acessam YouTube, né. Para elas não pega isso aí, vai, mais uma, né, não quero saber. Para outras pessoas gostam bastante. Então, para qualquer que seja o caso, porque aqui a gente está falando de tela de uma maneira geral, a gente precisa pensar nisso. Não é essencial que a gente esteja em tudo. A gente não precisa participar de todos os grupos de WhatsApp. A gente não precisa participar de todos os grupos de Telegram. Você não precisa nem ter o Telegram. A gente não precisa assistir todas as lives, nem todos os canais possíveis desse planeta. A gente não precisa estar em todos os grupos de estudo. E veja, todas as possibilidades muito, muito boas de conexão que a sua igreja tem oferecido. Você não precisa estar em todas. Você não precisa. E você também não precisa de todos os dispositivos tecnológicos. Você não precisa ter o iPhone, o iPad, o Apple TV, a Alexa, o iWatch e o iGlass. Você não precisa ter tudo isso. Você pode ter tudo isso? Você pode ter tudo isso. Você não precisa de tudo isso. A gente precisa entender isso e a gente precisa fazer escolhas prudentes. A gente não precisa estar também em todas as redes. Isso foi muito útil, eu sei que isso é uma coisa que pega para pessoas que às vezes estão empreendendo em algum negócio digital e fica com essa ideia de que eu preciso estar em todos os lugares, em todas as redes, porque senão nada vai dar certo e aí você se sobrecarrega. Você não precisa, você precisa ter sabedoria para avaliar aquilo que você dá conta. Isso foi muito útil, muito confrontador para mim. Porque eu confesso que eu ainda estava lutando para ser participativa e para estar lá no Twitter, para estar no Pinterest, para colocar o podcast além do Spotify para também colocar no Deezer. Confesso, eu acho que eu preciso estar lá. E assim, o TikTok para mim realmente não é uma luta. Mas o resto eu achava que eu tinha que estar. E eu tinha porque sim. Por que você tem que estar no Twitter? Porque sim. No Pinterest, porque sim. Quer dizer, você não tem motivo. Mas você acha que você precisa estar, mas não cabe, não dá. O Facebook, para mim, hoje até é uma réplica do Instagram, porque é o que dá. Eu escolhi usar as redes sociais como um veículo de ministério, se assim eu posso chamar, mas nem assim eu dou conta de tudo. Não dá. E eu também não tenho o grupo do Filipenses 48 lá no Telegram. Não dá. Então a gente precisa reconhecer que a gente não precisa estar em tudo, a gente não precisa participar de tudo, ter conta em tudo, ter todos os aparelhos. A gente precisa ter prudência e praticar, no que diz respeito até aos dispositivos, contentamento em relação àquilo que a gente pode e não pode ter. Então faça escolhas prudentes, de acordo com as suas condições financeiras e de acordo com o tempo e propósito que você tem para usar suas redes sociais ou suas telas. E a outra questão, também muito importante, é imponha momentos desconectados, imponha momentos offline na sua rotina e lute para respeitá-los. Coloque na agenda se você precisar. A gente não pode estar conectado o tempo todo. Algumas coisas são básicas, embora não automáticas, né? Ao fazer as nossas refeições com a família, por exemplo, ou com os amigos, o ideal realmente seria que a gente deixasse o nosso celular fora do nosso alcance, fora do nosso campo de visão. O mesmo deveria valer, né, quando a gente passa tempo com amigos ou como for. Essa seria uma primeira coisa, você talvez tenha que refletir sobre isso em relação a impor momentos offline na sua rotina e lutar para respeitá-los de acordo com o seu uso das telas, com o seu uso do celular. Eu estou dando um exemplo que é o clássico aqui, porque a gente está tão acostumado a levar o celular para todo lado que ele vem junto como parte da família para a mesa. E eu acho que a gente poderia tentar fazer diferente.
A começar por aqui. O Tony Reinke recomenda um sabático de tecnologia. E ele coloca exatamente dessa forma. E aí ele propõe esse sabático de 3 maneiras diferentes, 3 graus diferentes. 1 hora por dia, tirando, é claro, as horas que você está dormindo, mas que você se programe para ficar 1 hora por dia sem o seu celular, 1 dia inteiro por semana e 2 paradas de 2 semanas ao longo... Não, 2 paradas de 1 semana cada uma durante o ano. É agora que a galera pira, né? Fala assim, não, 1 hora por dia eu aguento, mas assim, uma semana sem o celular, não, você deve ter entendido direito, deu problema na hora da tradução, não é possível, não dá, eu não consigo. E aí, dependendo de como foi esse seu eu não consigo, isso já diz muito sobre o seu coração. Mas, é claro que eu também sou sensível à realidade de que muitos de nós não conseguem mesmo, não dá por vários motivos. Para quem recebeu a planilha, aqui eu vou fazer um parênteses, para quem recebeu a planilha da semana passada, aquela direto ao ponto, agora você vai entender o motivo daquela coluna do meio. Nós precisamos de pausas no uso do celular. Talvez não seja o celular que pegue para você, mas talvez seja a televisão, não sei. Aí é só substituir. Mas aquela tela que te prende mais, você precisa de um sabático dela, tá? Eu tô pensando na tecnologia que nos conecta demais a ponto de nos desconectar. Então agora, se você ainda não entendeu, não tinha feito, ou tinha ficado meio assim com o que era para fazer na coluna do meio, faz o exercício dessa coluna do meio aí. Talvez você não tenha certeza se o seu uso de telas é realmente exagerado ou não. Talvez você, não, mas eu uso só, acho que eu sou comedida quando eu uso o celular. Então, um bom exercício para isso, sabe quem que vai saber isso? Sabe quem vai saber dizer para você se você faz um bom uso do celular ou não? Quem mora com você. Pergunta para quem mora com você, pergunta pro seu marido, pergunta para sua esposa, pros seus filhos, pros seus pais. Você acha que eu uso demais o celular? Pergunta lá. Pergunta e aceita a resposta. Pergunta e aguenta a resposta. Fecha o olho, segura e aguenta. Aguenta a resposta que vem. Escreva a resposta que vem. E escolha um dia nessa semana para você ficar sem o seu celular. Ou sem a televisão, sem jogar, não sei qual deles. Um dia. Da hora em que você acorda até a hora que você vai dormir. Um dia. Eu não tô falando de um dia toda semana, porque eu já tinha explicado para vocês que a própria planilha é uma que seria legal que a gente refizesse toda vez, tá? Eu falei um dia nessa semana. Faz isso e avalia. E depois disso, faça periodicamente. Não é uma regra pela regra, legalismo, mais uma regra agora, vida com Deus, precisa ter uma... Não. Mas avalia como você fica. Veja se no começo você não vai ficar com aquela gana de olhar para ele e depois, ao longo do dia, você não vai se sentir mais conectado e mais concentrado nas coisas que realmente estão acontecendo ao seu redor. Veja como você fica. Isso pode dizer mais coisas sobre você do que você mesma sabe agora. Talvez você não consiga mesmo um dia inteiro ou uma semana por causa do seu trabalho ou por causa da sua família que mora longe. Isso também é verdade. Muitos de nós hoje não tem mais telefone fixo. Então não dá para a forma das pessoas se conectarem se acontecer alguma urgência ou alguma coisa assim é o celular. E é por isso que eu digo que não é a regra pela regra. Se você não pode deixar o seu celular de lado de jeito nenhum, por causa do trabalho e por causa da família, eu te proponho a fazer de conta que o seu celular é um produto do futuro que quem criou foi a minha filha Esther, inventora. O seu celular só faz e recebe ligação. Produto do futuro. Por isso, você só vai usar o seu celular se você for fazer ou receber uma ligação. Você acha que já não muda? Tenta isso. Ainda que essa alternativa também não seja viável, nós temos que concordar que deixar o celular fora de alcance para a maioria esmagadora de nós é viável sim. E a nossa dificuldade em conseguir cumprir isso já vai dizer muito sobre o nosso coração. Eu digo isso para você porque eu já tentei, eu já fiz esse exercício mais de uma vez. E isso mostra muita coisa sobre o meu coração. O Tony Reinke afirma que a tecnologia torna a vida mais fácil, mas a imaturidade torna a tecnologia autodestrutiva para nós. Nós precisamos de maturidade ao interagir com a tecnologia. Eu tenho certeza de que ela pode ajudar muito na administração do nosso tempo. A gente começou falando sobre isso, tornou muita coisa mais fácil. Mas ela também pode ser uma vilã, uma ladra do nosso tempo, que revela um coração desorganizado. Para remir o tempo, a gente precisa remir o uso da tecnologia também.
usá-la para o nosso bem, usá-la para glorificar a Deus e para servir o próximo. Que afinal de contas, é esse o nosso grande propósito, não é? Não é para isso que a gente tem que usar as nossas 24 horas? Glorificar a Deus e servir o próximo. Que seja esse o uso que a gente faz da tecnologia. E para terminar, olha só o que o Kevin DeYoung diz sobre esse assunto de tecnologia. O maior engano da nossa era digital talvez seja a mentira de que nós podemos ser onicompetentes, oni-informados e onipresentes. Não podemos ser nada disso. Nós temos que assumir nossa ausência, nossa incapacidade e a nossa ignorância e escolher com sabedoria. Quanto mais cedo nós abraçarmos a nossa finitude, mais cedo estaremos livres. Mais uma vez, a liberdade existe em aceitar, quando a gente aceita os limites que Deus deu para nós, seres humanos. Nós não somos como Deus. Não podemos estar em todos os lugares, não podemos fazer tudo, não podemos saber de tudo. Que a gente pare de se enganar sobre isso e faça escolhas sábias, remindo o tempo para viver com sabedoria. Amém? Muito bem. Voltamos para alguns avisos apenas para o nosso encerramento tradicional de sempre, com vocês já liberados novamente. Recapitulando os avisos que eu dei no decorrer da devocional, então presta atenção em algumas coisas aqui. O e-book Remindo o Tempo já está disponível, então vai lá na bio para você para você olhar o link. Lá na bio também tem um acesso a essa planilha do Direto ao Ponto que eu mencionei para você. Quem não deixou o e-mail ainda para receber a planilha e os demais e-mails lá do Filipenses 4:8, deixa lá o e-mail. Eu tive um pouco de problema, a gente teve um pouco de problema na semana passada, porque o arquivo estava muito pesado, mas as pessoas que se inscreveram de sexta pra cá, eu acho que já não tiveram muitos problemas, eu acho, tá bom? Então, outro aviso, a editora Concílio, como eu falei ao longo da live, ela está dando 10% de desconto adicional no livro 12 maneiras que o seu celular está transformando você. Para quem digitar o cupom Filipenses 48 até o dia 31 de outubro de 2020. Então, deixa eu mostrar aqui para você quem tem dificuldade, vamos lá de novo, com a questão da localização da bio. Essa é a bio, gente. Eu sei que algumas pessoas me escreveram falando, eu não sei onde eu tenho que ir, o que está acontecendo. Você vai ver isso muito no mundo Instagram, quando as pessoas falam link na bio, aonde é que a gente tem que ir. Você tem que clicar no Filipenses 4:8, e aí você vai cair na página do meu perfil. E aí tem ali, Naná Mendes Castilho, casada com Luiz, etc. Essa é a bio. E ali embaixo, Vida Cristã para Mulheres de Todas as Idades, em amarelinho ali você tem o link Filipe 48. A hora que você clica nele, você cai aqui. E aí você tem vários links de acesso ao Spotify, canal do YouTube, ao blog, e esses dois primeiros, o primeiro te dá acesso a comprar o e-book Remindo o Tempo e o segundo para você baixar o arquivo do Direto ao Ponto, tá bom? Então, para quem não sabia, eu ainda tinha dúvidas em relação onde era a bio, essa é a bio, ok? Então, muito bem, gente. Bom dia para todo mundo, vamos que vamos. Semana que vem é capítulo 5, quando a tempestade chega ou demora a passar. Espero vocês na próxima semana. Quem fizer o dia sem celular, não posta, porque você não vai poder postar, tá bom? Mas me avisa depois, no dia seguinte, me avisa, ou comenta, conta como foi, etc, tá bom? Mas não esquece, se você falar, esse dia eu vou ficar sem celular, e você postar foto, você já tá fazendo errado, tá bom? Então vamos lá, desconectando para entender um pouco melhor sobre os nossos corações, tá bom? Gente, beijo para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau!